Mas sou Luiz Berti, sou trabalhador aqui da casa e hoje eu vou fazer a abertura para a gente. E para fazer a abertura, como é de costume, eu escolhi o livro Pão Nosso, que é um livro escrito por Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo que saiu para a gente conversar aqui hoje é o capítulo 39, ele chama Convite ao Bem. E neste capítulo, eu vou ler o que fala o capítulo e aí depois vamos fazer alguns comentários sobre a luz da doutrina espírita, né? Trazer elucidações sobre isso. E é interessante, só relembrando como Emmanuel, né? Como Chico Xavier, através de Emmanuel, escreveu esse livro, ele começa cada capítulo com um trecho de um dos evangelhos ou de uma das cartas que Paulo deixou durante seu período. E neste capítulo 39, Convite ao Bem, ele começa com esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 10. Mas, quando fores convidado, vai. Então, olha essa pequena frase, que é uma frase de Jesus, convidando a todos. E aí Emmanuel nos traz: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Então ele está falando que desde a infância a gente recebe chamamentos, né? A gente recebe esse auxílio a vir para o lado do bem. O convite sagrado é repetido anos a fio. Ele vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Então olha que interessante como Emmanuel fala, desde pequeno, a gente sem perceber, nós estamos cercados de pessoas que Deus, na sua divina misericórdia, colocou na nossa vida. Seja através dos pais, da mãe, ou de quem cuida da gente, né? Às vezes os avós, às vezes são os tios, às vezes um amigo, um vizinho, mas já coloca pessoas carinhosas na nossa vida. Depois vem os professores no período escolar. Depois começam os amigos, quando a gente começa a ficar mais... E aqui a gente, na nossa casa, tem um fantástico exemplo, né? Com a nossa evangelização infantil. São esses chamados que a gente, desde pequeno, Jesus e Deus nos permite colocar nas nossas vidas. E ele continua: entretanto, raras inteligências atinge a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Né? Olha que interessante, apesar de ter tantas oportunidades, né, nem todos aproveitam essas oportunidades. E aí a gente faz a conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitos os chamados, poucos os que os escolhem. Né? Então Jesus chama todos. Quais que escolhem seguir o caminho? Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando ou esquecendo deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Então, Emmanuel fala, apesar da gente procurar ou ter a tendência sempre a buscar aquilo que nos dá mais prazer imediato versus aquilo que o nosso espírito, lá no fundo, né, a nossa moral está tentando nos dizer, os apelos, ou seja, as oportunidades continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Então, nessa frase aqui, a rebeldia, né, ele fala da gente mesmo, né? Que mesmo apesar da nossa madureza, ou seja, conforme a gente vai evoluindo e vai tomando consciência, a gente costuma rir inconscientemente, né? O que ele fala que... muitas das vezes acontece, né? Nós somos atropelados pelo turbilhão da vida. Quem já ouviu falar nisso, né? Quem passa numa situação de, gente, eu não sei nem que ano que eu estou, ou que mês que eu estou. Nossa, o ano passou tão rápido. Esse é o turbilhão da vida acontecendo. E é natural, é normal.
Não é para a gente se sentir culpado por isso. Mas esse chamamento aqui é para a gente parar para respirar às vezes. E pode ser aqui neste domingo. E deixar os problemas ali lá de fora. Eu estou parando para ouvir o que Jesus nos traz. Né? O que os espíritos amigos, aqui nesse caso Emmanuel, está trazendo para a gente. Então é uma oportunidade de reflexão. Da gente tentar quebrar esse ciclo quase que vicioso do turbilhão da vida que nos atropela. Como é que a gente consegue parar para refletir? Né? Que é o nosso... É dentro de si mesmo. Não é olhar para fora, é olhar para si. O que eu estou passando? O que eu estou pensando? Como eu estou pensando? Como eu estou agindo? E aí no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Então, se você já conseguiu ouvir o Evangelho de Jesus, você já conseguiu ouvir o recado dele, respira fundo. Não estou dizendo que vai ser fácil, nem Jesus fala que vai ser fácil, né? Mas é para a gente parar, para refletir, para a gente parar para pensar e ter esse amor de Jesus, que Jesus, Deus não quer que a gente sofra. Nosso objetivo é, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, seres perfeitos. Nós estamos numa caminhada à perfeição, como Jesus já alcançou, está no espírito, na esfera do Espírito Crístico. Esse é o nosso destino. Como a gente chega lá é o livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Aguilhão é a agulha, é aquela ferroada, né? Então, é um convite aqui que o Emmanuel nos faz para não esperar estar em problemas para buscar o Evangelho. Né? Aproveita naquele momento que você está em felicidade. Às vezes é tão simples quanto agradecer. É tão simples quanto parar e pensar, Jesus, muito obrigado. Deus, muito obrigado por isso. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. É interessante aqui, né? Porque ele fala da gente buscar o Evangelho, buscar Jesus no momento de calmaria. Porque no momento de tormenta, muitas vezes a gente vai perder a nossa calma. E aí é que a gente pode desviar do caminho. A gente pode perder aquele centro. Então, o que a gente precisa é tentar, sempre que estiver no momento positivo, também buscar esse pensamento em Jesus, esse Evangelho, ajudar o próximo e refletir sobre si mesmo. E a maioria, e por fim ele termina com a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então essa é a mensagem principal desse texto, que fala sobre a gente, né, nós todos buscarmos essa conexão com Jesus, essa conexão com o Evangelho, no momento de calmaria. Não esperar pela dor. Porque quando a gente está na dor, se a gente tem essa conexão, a gente pode buscar ela para se acalmar. Porque ficar desesperado não ajuda em nada. Né? Você ter essa calma, essa tranquilidade de você entender, estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender ao passar por isto? Esse é o chamamento que ele está nos fazendo aqui. E aí, se a gente vai fazer algumas conexões com o Evangelho, desse texto com o Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo com o Livro dos Espíritos, nesse texto ele traz eu trouxe aqui 5 pontos principais. O primeiro ele está muito conectado com a lei do progresso. Porque das leis naturais, as 10 leis naturais que Allan Kardec nos codificou no Pentateuco, a lei do progresso, para mim, chama muita atenção nesse texto, porque Jesus não está esperando, ele sabe que nós estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução é a nossa reforma íntima. Então começa pela gente. E aí, conectado com a lei do progresso, e nesse texto fala nitidamente sobre isso, é o livre-arbítrio.
a escolha do caminho. Então, se a gente for lá nas questões 843 a 850 do Livro dos Espíritos, ele fala que a gente tem a liberdade de aceitar ou não os chamados do bem. Então, é a nossa escolha. E Jesus não vai nos punir. Deus não vai nos punir. A gente tem que lembrar que o livre-arbítrio tem causa e consequência. As nossas escolhas, toda ação tem uma reação, uma lei física. Segundo a física, a energia não se dissipa nunca. A energia se transforma. Isso é universal. Então, a teoria mais aceita científica hoje é que a energia no universo é única, ela está se expandindo, mas ela não se perde. Certo? Então, é a lei da ação e reação. Então, nossas escolhas têm consequências positivas ou não tão positivas. Não é aquela história, planta o que colhe? É exatamente isso. Se você está plantando uma semente boa, você vai colher um fruto bom. Se você está plantando uma semente não boa, você vai colher um fruto referente a uma semente não boa. Esse é o conceito do livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio para fazer a escolha. Veja como Jesus disse, o Jesus não mandou ninguém. Ele convida. Mas quando fores convidado, vai. Ele não está dizendo que você tem que ir. Ele está te chamando. E como ele fez quando Jesus estava na terra, ele não obrigou ninguém a ser seguidor dele. Ele simplesmente convidou. Ele convidou através de ações, de atitudes. Ele foi o exemplo. Tanto ele foi exemplo que ele deixou ser crucificado para demonstrar para a gente que esse planeta é um planeta de provas e expiações. Então Jesus teve que passar a maior humilhação que um ser humano podia passar naquela época. Vejam bem, o espírito mais evoluído do planeta Terra. O espírito que é o exemplo para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o exemplo que Deus nos dá para ser seguido, é Jesus. O que nós fizemos com Jesus quando ele veio? Mas Jesus deixou, gente, que isso acontecesse para servir de exemplo. Que mesmo ele, sendo tão perfeito como ele era, ele passou por aquilo. Para mostrar que nós podemos passar por isso. Que nós podemos e devemos continuar no caminho de evolução. E aí, continuando, no Livro dos Espíritos, nas questões 132 a 133, e mais um pouquinho para frente, na 258 a 273, ele fala das finalidades de provas e expiações, que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações para a gente expiar as nossas falhas passadas. A vida é contínua. Nós não lembramos o que nós fizemos lá atrás. Mas nós escolhemos passar por as provas que estamos passando para podermos evoluir, continuarmos a nossa caminhada da reforma íntima, aprender aquilo. Por isso que o convite que Jesus nos faz não é ficar reclamando quando está passando por um problema. É usar isso como uma oportunidade. Não é perguntar para que estou passando por isso, mas é por quê. Por que o que eu preciso aprender? E usar esse nosso sofrimento temporário como aprendizado, como uma oportunidade. E continuar a seguir o caminho. E aí, por fim, voltando no texto, na frase final do texto, não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Quero fazer o convite, o convite do bem está em toda parte. Para que a gente ouça hoje com o coração desperto, para caminharmos com Jesus por escolha e não por necessidade imposta. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, seguirmos o mandamento maior. O que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Golden Rule, que é fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam.
Então, esse texto todo, gente, se resume ao amor, a essa regra. Fazer ao próximo o que a gente gostaria que seja feito a gente. E é um chamamento para a nossa reforma íntima. Escolham o bem. Nas pequenas coisas. Se eu sou uma pessoa intempestuosa, se eu sou uma pessoa que não tem paciência, talvez o convite a você é estudar, é treinar a sua paciência. É contar até 10 antes de reagir a alguma coisa, algum revés que acontece na sua vida. Talvez o seu convite é se relacionar melhor com os seus familiares. Não precisa transformar o mundo, gente. É transformar você mesmo. O que dentro de nós podemos evoluir hoje? É a gente pôr a cabeça no travesseiro à noite e perguntar. E reconhecer. O que eu fiz hoje que eu poderia fazer um pouquinho melhor amanhã? E não é se chicotear. E nem ficar se culpando. É assumir os nossos atos com amor, sabendo que nós somos seres falíveis, que nós podemos errar e se comprometer com melhorar amanhã. Então, com isso, eu gostaria de pedir a todos que se ajeitem confortavelmente em suas cadeiras, que elevem os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou uma mensagem tão bonita através do Evangelho de Lucas para a gente refletir esta manhã de domingo. Que a gente aceite o convite de Jesus e que a gente busque o bem hoje e sempre nessa nossa caminhada, que não é fácil, que vem sempre com tribulações, que a gente consiga enxergar além dessas tribulações, oportunidades de aprendizado e que possamos, através do Evangelho de Jesus, e através dos nossos amigos e familiares e dessa comunidade espírita buscar apoio para que possamos juntos crescer no caminho de Jesus, seguindo seus exemplos e evoluindo a cada dia ao encontro da nossa reforma íntima, ao encontro do caminho que Deus nos prometeu e que Deus determinou para todos nós, que é a felicidade plena. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Amém. Cheguei espatado um pouquinho assim. Bom dia de novo, meu nome é Dino. Eu vou fazer o Livro dos Espíritos, ou nós vamos fazer, né? Porque agora é um momento onde todos podem participar, perguntar, dar opiniões para que a gente possa aprender juntos, ok? Nós estamos no capítulo 4 da Lei de Reprodução, a sucessão e aperfeiçoamento das raças. E a pergunta que nós temos que dar continuidade hoje é a 689. Nessa pergunta, Kardec questionou os espíritos superiores da codificação o seguinte: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? O que vocês acham? Um ou outro. Somos corpos novos, criados novos, ou somos simplesmente aperfeiçoamento do que já existia? Não é? Bom, a resposta, antes de qualquer coisa, vamos colocar a coisa em contexto aqui um pouquinho. O Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857. Não sei o tempo que levou a Kardec a chegar na obra final. 1857, onde se acreditava que a humanidade tinha apenas 6, 7 mil anos, de acordo com as informações religiosas. Hoje nós temos muito mais informações a respeito disso. A resposta dos espíritos a essa pergunta, àquela época, foi: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição.
Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje, a época de Kardec, né? De hoje, descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, por isso que eu falo do contexto, a essa época, você escutar uma resposta dessa ou ler uma resposta dessa, poderia ser algo difícil de entender. Né? Como muitas vezes nós passamos por coisas dentro do Livro dos Espíritos que ainda nos foge o conhecimento, que é muito difícil de compreender. À época de Kardec já existia um jovem, ele não era um cientista, ele era o quê? Um observador, né? Tinha, lógico, sua formação, que chamava Darwin. Darwin, poucos anos depois do Livro dos Espíritos, lançou a teoria da evolução das espécies. 1859? 1857? 1859. 2 anos depois, ele já estava viajando o mundo. Ele passou 5 anos dentro de um navio observando. Ele era um naturalista. E ele trouxe essa teoria, onde falava que as espécies elas vão evoluindo e vão se modificando. E a resposta de Kardec, dos espíritos a Kardec naquela época, e hoje é tão claro para nós, poderia ser uma coisa que hoje a gente falaria assim, mas isso é óbvio. É óbvio hoje. Óbvio hoje. Aquela época não era tão óbvio assim. Nós viemos, através da evolução, modificando o nosso corpo para receber o espírito compatível àquele corpo que éramos nós. Éramos compatíveis com aquele corpo. Então é uma boa notícia para a gente. Olha onde é que nós estamos hoje. Nós habitamos os corpos dos neandertais, dos primeiros primatas. Nós habitamos aqueles corpos. Rudes, fortes, peludos. Nós já fomos capazes de brigar com a fera e matar a fera na mão. Nós éramos assim. Nós vivemos em cavernas. Através dos tempos, nós fomos evoluindo. Uma informaçãozinha que eu estava vendo, quando eu vi essa pergunta, fui dar uma pesquisada. Pouco tempo atrás, houve um estudo onde antropologia, que é uma ciência, né, que busca os fósseis, encontraram restos mortais de um neandertal. E, com isso, eles conseguiram extrair o DNA e fizeram uma pesquisa a respeito do homem moderno. Nós temos ainda 2% do DNA dos neandertais. Nós ainda carregamos em nós essa marca genética da era primitiva. E os brasileiros são 2,5%. Menos os que mudaram para cá. Menos os que vieram para cá. Tá falando lá, não, como fala, né? Não shoot the messenger. Mas é verdade. Eu não vi as outras raças, eu só vi a respeito do Brasil e a respeito da Europa. Nós temos 2,5% ainda, de acordo com a evolução do espírito, nós acompanhamos na matéria. É exatamente isso que eu iria tocar agora. No livro Evolução de Dois Mundos fala disso. O espírito necessita dessa evolução. Ou seja, a matéria, ou o corpo físico, ele acompanha a evolução do perispírito. Todo mundo aqui sabe o que é perispírito, né? Okay. Então, tudo que se transforma, o perispírito vai evoluindo e também na matéria nós vamos evoluindo através dos tempos, tá? Estamos ainda evoluindo. Muitas coisas vão acontecendo e é tão sutil que a gente tem aqui o tempo divino é algo que nós não temos compreensão dele ainda. É a adaptação do corpo físico à evolução espiritual. Tudo é feito, não é ao contrário, tudo é feito do mundo espiritual para o mundo material.
Então, hoje nós temos. Eu não sei se vocês devem saber disso, mas há pouco tempo atrás, disse, quem já fez operação de apêndice aqui? Os mais antigos já, eu já. Não é isso mais não. Exato, eu já. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu tive uma crise e tive que ser operado. Eliminaram o meu apêndice. Hoje as crianças, praticamente, por causa da mudança alimentar, por causa da maneira que é, né? As crianças nascem sem o apêndice. Ele é uma coisa que não precisa no nosso corpo. E é assim que as coisas vão acontecendo. É assim que as coisas vão mudando, aos poucos. Então, existem várias crianças hoje que já nascem sem o apêndice, porque o apêndice ele era necessário quando nós comíamos carne crua. Quando nós tínhamos uma alimentação mais rude, era quase que um segundo estômago, igual uma vaca não tem os outros vários estômagos, era quase como isso. Nós necessitávamos daquilo. Então, através da mudança, nós vamos eliminando esses hábitos. Isso me faz pensar. Hoje eu converso com alguns amigos que não comem carne, vegetarianos, né? Eu adoro uma picanha. É difícil para mim. Eu adoro uma picanha. Então, eu fico vendo aquelas pessoas, a gente até brinca, você está mais evoluído do que eu. Mas, com o tempo, a partir das próximas reencarnações, eu acredito que vamos estar reencarnando já em corpos que não haverá necessidade do consumo animal. Eu acredito nisso. Porque, se a gente parar para pensar, é uma atrocidade, né? Mas nós necessitamos ainda hoje. Nosso corpo ainda pede, principalmente o do Dino. Pede-se uma picanha, não tem jeito. Então é desse jeito que funciona, certo? Oi? Eu sou vegetariano, mas não me diga que eu sou evoluído não, cara. Tá melhor do que eu, então. Porque, não. Eu sei que não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Certas adaptações vai depender do ambiente que vivemos numa encarnação anterior. Né? Eu costumo dizer que onde eu estava eu comia a planta pela raiz. Eu estava lá embaixo. Né? Quer dizer, a questão da alimentação, nós vamos ter, assim como a seleção natural vai nos colocando nas evoluções, depende de onde nós viemos. Né? Suponha, eu vim do lugar onde era escassa a alimentação, vamos colocar assim, no contexto de animal. Então, naquele lugar, eu tinha que estar o quê? Me alimentando daquilo que era disponível para mim. E com isso nós fomos adaptando. Mas isso não é questão evolutiva do espírito. Vai da necessidade, e com isso nós vamos também adquirindo esse conceito de que o meu espírito vai falando, opa, eu não tenho necessidade disto mais. Né? Então isso é natural. Sim. Porque na realidade nós não vamos eliminar isso da nossa cadeia alimentar e da cadeia comercial também, porque o número de desempregos. Né? Tudo leva tempo, né? Tudo é muito a passos pequenos, principalmente esse tipo de mudança, que são mudanças divinas. Elas não vêm da noite para o dia. Quer ver uma mudança que todo mundo na época ficou totalmente revoltados? Houve inclusive greves de pessoas que cuidavam de cavalos, carruagem, essas coisas e tal, quando surgiu o automóvel. Mas depois foram substituindo. O que é? O automóvel tem pessoas que necessitam lavar seu automóvel, trocar os pneus, consertar, e tudo foi se encaixando novamente em novas tecnologias surgiram e novos empregos surgiram. Sim. Né? Isso é um progresso, lei do progresso. É um progresso. Sim, na resposta dessa questão também, tem uma coisa que fala aqui que eu acho que me chamou a atenção, é que eles falam assim, onde é que está? A Terra, né? Substituir a assistir para fazer crescimento e desaparecer. Onde é que está? Fala assim como a atual raça humana, já naquela época, né? Que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que nela existiam. Se extingue. Olha só, essa pequena frase na resposta dos espíritos nos dá tranquilidade, porque a gente se preocupa tanto com tanta coisa que não deveríamos preocupar, porque está tudo sob o controle de Deus. Hoje nós somos 8 bilhões.
E o pessoal fica criando problemas e problemas, e medos, e não precisamos disso. Nós temos espaço ainda para mais gente. E vamos ter muito mais ainda aqui. Eu vejo dessa maneira, sabe? Que é o progresso. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou podemos passar para a próxima? Ok, então vamos lá. 690. Kardec, então, continua, ele faz o seguinte questionamento. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução? Aí a resposta é essa. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Isso aí também é claro para a gente. Através da reprodução, através da miscigenação, as coisas vão criando outras coisas, outros tipos vão aparecendo, né? Quando nós fomos colonizados, por exemplo, era um mundo novo no Brasil. Chegaram os portugueses, chegaram os europeus, se misturaram com os nativos, com os índios, criaram várias raças. Por isso que nós somos um país miscigenado. Cada raça tem a sua característica. Até não muito tempo atrás, não existia cabelo vermelho. Os ruivos não. Eles começaram a aparecer, se não me engano, foi na Irlanda que começaram a aparecer esse tipo de raça, são as mudanças genéticas. E com o progresso, e hoje com mais conhecimento que nós temos, principalmente na área da genética, tende-se a eliminar muita coisa. Tende-se a eliminar até muitas doenças através do nosso conhecimento. Isso tudo é fruto desse desenvolvimento, como que a gente chama? O Espírito fala, a evolução, nós evoluímos, e a ideia é essa mesmo, Deus nos dá essa oportunidade para que a gente continue sempre a crescer. Isso é divino, isso não é simplesmente ciência. Apesar de Kardec ter dito, fiquem com a ciência se algo está errado, eu ainda não consegui, dentro do meu conhecimento, aos poucos que vem chegando, eu não consegui entender ou ver algo que a ciência desfaz o que os espíritos trouxeram. Até hoje eu não consegui encontrar. E quando eu chego como eu falei no início, nessa parte do livro dos espíritos, onde eu não entendo, aí eu não preciso nem procurar o que é que eu vou pesquisar numa coisa que eu não estou entendendo. E tem muita coisa dentro do livro dos espíritos que eu não entendo. Eu não entendo. Estou começando a entender o nosso lar agora, gente. Tem 15 anos que eu frequento essa casa. Eu estou falando sério. Carlos foi meu professor. Você lembra, Carlos? Ao ponto de ser puxado a orelha aqui dentro da casa. Dino, para com isso. Porque eu questionava tudo, eu achava muito estranho o nosso lar. Como que pode? Então, assim, isso é importante. Aí você para e pensa, ué, o que é esse livro aqui? Isso aqui é um livro de questionamentos. Então, nós temos que questionar. É importante questionar, né? Mas a origem de raça, de onde que vem, isso são bilhões de anos aí atrás. A gente já tem a vida, vem há muito tempo. O Luiz trouxe aqui na abertura, né? É energia. Né? Ela nunca desaparece, ela só se transforma. Então, hoje nós temos essas informações, fica mais fácil de entender essa parte, né? Bom, para a gente dar uma sequência, porque eu vou parar daqui a pouquinho, hoje tem um presente especial para vocês na hora do Evangelho, então eu vou diminuir o meu tempo. A 691, só para a gente fechar hoje, Kardec fala assim, qual do ponto de vista físico o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E olha essa resposta, desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Não é fantástico isso, quando você lê uma coisa dessa, foi escrito em 1856, 57, ou antes? Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Olha o nosso mundo hoje. Nós viemos de caverna. Nós brigávamos com feras na unha para comer. Hoje nós estamos
usando mais a força da natureza. Nós temos a energia, a força das águas, a força do vento. Nós usamos a nossa inteligência hoje para criar situações de transporte de cargas sobre as águas. Se precisamos andar mais rápido, temos o vento. Ou seja, nós conseguimos tudo isso. E respondendo a sua pergunta, agora que eu estou lembrando que você falou, como que se desenvolve no mundo espiritual para depois começar a desenvolver os corpos físicos, foi lá que começou isso aqui, ó, desenvolver a mão, esse dedo aqui, que é o dedo que é contrário aos outros. Foi que nos deu a vantagem sobre os animais, porque com essa formação nós começamos a parar de usar a força física, de usar as lanças e espadas para usar a caneta, a escrita. Nós começamos a desenvolver mais. E tudo isso veio principalmente do mundo espiritual. Como no mundo Evolução em Dois Mundos, não sei se vocês já leram, confesso que eu não li, não estou preparado para ler a Evolução em Dois Mundos ainda. É um livro super complexo, mas lá nos diz Evolução em Dois Mundos, como que se evolui no mundo espiritual. E os espíritos começam a precisar de outros corpos. Como no futuro vamos ter também corpos mais adaptáveis ao nosso perispírito, porque através da nossa evolução espiritual, o nosso perispírito começa a ficar mais sublime, mais sutil. Obrigado. Isso. Tá bom? Gente, eu vou dar uma paradinha por aqui hoje, tá? Bom domingo para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Desculpe correr com as perguntas, mas é o que eu falo. O Livro dos Espíritos é a pedra fundamental dessa doutrina, né? O Evangelho nos dá o bálsamo, esse aqui nos dá o conhecimento e a direção do que a gente tem que também fazer. Obrigado a todos, bom domingo. Bom dia a todos. Bom dia. Especialmente aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, né? Sejam bem-vindos. Eu pedi um pouquinho do tempo do Dino, porque assim, eu senti que havia necessidade de talvez falarmos um pouco mais das coisas que vêm ocorrendo no nosso mundo atual. Mas vamos voltar um pouco no mundo, o mundo passado. E nada vem ao acaso. Desde a abertura até o Livro dos Espíritos vai coincidir, muitas das vezes, com o que nós estamos falando no Evangelho. E nada foi combinado entre nós, tá bom? Eu queria, primeiramente, trazer a vocês uma pergunta. Alguém sabe qual é o órgão que hoje a gente fala, antigamente sistema digestivo, mas o sistema digestório das aves? Um dos principais. Como é que ela chama? Moela. Uhum. Moela vem do latim, que significa moedor, né? Aquele que tritura, é um órgão duro. E outras coisas. Nós vamos ter uma ideia. O que é o sistema de oferta e procura? Alguém sabe? É uma das primeiras ferramentas do comércio, não é isso? Se há muita demanda, se há muita procura, aumenta-se a oferta. Certo? Vamos ficando com essas nuances que eu estou colocando. Quando nós falamos a respeito de quem planta, vai ter a esperança de colher no futuro. Certo? Muito bem. Alguém sabe o que é glitter aqui? Todo mundo sabe. O glitter é feito de quê? Plástico. Ok. O Luiz, o meu xará, falou a respeito do Cristo. Questão 625. E eu também estava disposto a falar a respeito da questão 625. Né? Que exemplo que os benfeitores da codificação nos trouxe a respeito disto? Qual é o melhor modelo para seguirmos, para alcançarmos um progresso moral, né? Espiritual e material também? É o Cristo, certo? Por que eu digo material? Porque o Cristo, ele nos trouxe já de algum tempo atrás algo que está na questão 922 do Livro dos Espíritos. Vamos lê-la?
A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Isso é Kardec fazendo um questionamento aos espíritos benfeitores. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Certo? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Qual a resposta que eles deram? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Certo? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que diz os evangelhos? Que Jesus não tinha ele usava uma pedra para descansar o seu como travesseiro. Ele tinha como o ambiente natural o ar livre, as estrelas, a noite e tudo mais era na sua simplicidade da posse do necessário para manter um conceito de que a sua alimentação era frugal. E ele trouxe um conceito com relação à vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. Como não? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. A fé maior que ele nos mostrou é que quando ele colocou eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele compreende, esses espíritos crísticos, eles compreendem que a essência humana, mesmo espíritos crísticos, vai chegar um dia que nós vamos ter a ideia de que Deus está em mim e eu estou em Deus. Porque nós somos criados por Ele. Vejamos isto. Isso é de suma importância para que nós possamos entender que na luta do dia a dia nós muitas vezes procuramos os excessos. Os excessos. Nada contra quem faz isto. Mas a partir do momento que eu entro em consciência plena de que eu tenho que modificar o meu modo de vida, tanto físico, na vida física, na vida material, como na vida espiritual. Os conceitos hoje que nós temos, que a doutrina espírita nos traz, está correlacionado àquilo que nós hoje temos, que a doutrina espírita nos oferece. Fé no futuro, a posse do necessário, para que possamos fazer o quê? Sermos felizes. Porque quando nós buscamos através do egoísmo, da ganância, nós nunca paramos para pensar que nós podemos renascer e ir de encontro com aquilo que nós mesmos produzimos no passado. Por isso, quando nós observamos que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec retira um trecho que está em Mateus, que Jesus fala a respeito, que está no capítulo 4, a respeito ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, certo? E essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, quem conhece Nicodemos? Nicodemos era como aqui ele coloca, um senador, um sacerdote, um fariseu que seguia Jesus, mas ele não seguia abertamente. Certo? Por quê? Porque pegava mal na época. Ele ia em segredo encontrar Jesus. No livro Maria de Nazaré, para quem não sei se alguém tem conhecimento, por que Nicodemos passou a seguir o Cristo? Porque era de praxe, quando nascia uma criança, ela era levada ao templo para ser abençoada, para as pessoas da comunidade conhecessem aquela criança. E Maria não deixou de fazer a mesma tradição, que era a tradição judaica. E Nicodemos, quando pegou o Cristo aconchegou contra o peito, ele sentiu algo diferente. Isso está narrado no livro Maria de Nazaré. Eu estou contando um fato muito interessante. E, por coincidência, Nicodemos tinha uma ferida no peito, que já havia, na medicina atual, daquela época e tudo mais, ele já havia feito de tudo para sanar essa ferida. E quando ele toca, coloca o Cristo, bebê, no seu peito, ele sente um calor
inundando este peito. E quando ele percebe, ele abre a túnica depois e vê que só existem cicatrizes. O Cristo, quando pequeno, quando baby, foi um dos primeiros, como as pessoas falam, cura que ele fez. Por isso, Nicodemos falou, este é o enviado. A energia deste ser que nos traz tanto amor, tanta bondade, não perdeu um segundo de sua vida quando esteve entre nós, para demonstrar a capacidade que pode ser feita para fazer o bem ao próximo em qualquer momento da sua vida. Não perdeu a oportunidade. E daí tem um outro fator que uma família de rancenianos, né, estava caminhando fora do tumulto, porque não podia se misturar com o povo e se poderia ser linchado. E nessa família tinha também uma criança, na idade do Cristo. Quando a mão deste ser, que hoje temos como modelo, ainda não total, saiu fora daquele canguruzinho que Maria estava carregando e se direcionou àquela família. E todos foram curados naquele momento. Está no livro Maria de Nazaré. Não sou eu que estou afirmando, mas está lá. Um espírito crístico, ele não perde o seu tempo, a sua oportunidade de trazer um ensinamento benéfico a todos nós. Pois ele disse, nenhuma ovelha de meu Pai será perdida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. São palavras que muitas das vezes nós deixamos ficar num vazio tão grande que nós não entendemos o que ele nos trouxe realmente. Por isso, nesse diálogo que ele teve com Nicodemos, já adulto, ele coloca, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Olha a certeza que ele tem. Para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ué. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou. Imagine Jesus observando-nos. Pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Desculpa, eu falei Mateus, mas é João 3, 1 a 22. Meu preferido, João. Então, vamos ver. O que Kardec nos traz? Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, reza simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Como o Dino falou,
Nosso conhecimento do que nós temos hoje em mãos ainda nos deixa muito aquém daquilo que a verdade natural nos reserva. Por isso que a doutrina espírita nos traz um conceito de que ela é o quê? Uma religião. Ciência e filosofia. Certo. Por que eu disse religião? Em último caso. Para que nós possamos ver que Kardec trouxe ciência, filosofia, religião. Ciência você tem que ter conhecimento. Filosofia é aquilo que nos faz pensar e falar de onde eu vim, para onde eu vou. Não é esse o questionamento que todos nós fazemos? O conceito de ciência, de acordo com a pesquisa que eu fiz, está nesse seguinte fato. Deixa eu me situar aqui, porque eu peguei. Em resumo, ciência no contexto do português e mundial refere-se a um conjunto sistemático. O que é um sistema? É aquilo que eu ordeno para que eu possa ter um pensamento racional sobre aquilo que eu estou questionando. De conhecimentos e práticas baseadas em observação, pesquisa e raciocínio. Não foi o que o Kardec fez? A respeito das mesas girantes? Com o objetivo de explicar e compreender os fenômenos do mundo natural e social. A ciência utiliza o método científico como um guia para essa busca por conhecimento, buscando evidências e provas para formular teorias e leis que possam ser verificadas e testadas. Por que a teoria? A teoria é um modo da filosofia. Eu penso, teoricamente, para mim, eu penso que eu sou alguém. Mas como? A ciência vem corroborar o que eu estou pensando, com provas concretas daquilo que eu estou pensando. Por isso, quando nós observamos que isto tudo vem nos trazendo muito conceito, às vezes nós nos perdemos. Nos perdemos por quê? Pelas ilusões da vida. Achando-nos que somos o rei do ó do Borogodó, como diz um outro. Por isso que, quando nós falamos a respeito da reencarnação, os processos que nós estamos vivendo no dia a dia, vamos lembrar daqueles conceitos que eu trouxe. Oferta e procura. Quando nós estamos neste mundo, nós queremos às vezes, ok, vou comprar algo, mas está em promoção. Não, eu compro mais um. É o mesmo preço. Para que ocorre isto? Para que aquela cadeia se mantenha sempre naquele processo de mais e mais e mais. O Dino falou a respeito da nossa humanidade, pode suportar em torno de 10 bilhões ou outras coisas mais, o nosso mundo. Certo? Mas, vamos voltar ao conceito da questão 922 do Livro dos Espíritos, apóstolo necessário. Hoje nós estamos com 8 bilhões, acrescentando 2 bilhões a mais neste planeta. Com o mesmo conceito de consumo que nós temos, o que vai ocorrer? Escassez. Por quê? Porque alguém está usufruindo de mais coisas do que eu, ou do que o outro. E se nós estamos retornando ao mundo várias vezes, porque quem estava aqui semana passada, o Rafael citou a respeito de que nós já, no nosso mundo terreno, já passou mais de 108 bilhões de vidas. Aí eu fui fazer uma pesquisa e vi que a partir do surgimento do Homo sapiens que foi essa pesquisa, há 300 mil anos atrás. E quem são essas criaturas que estão vindo hoje
com o passar dos tempos? Nós mesmos. Nós mesmos. Não é? Por isso a importância de nós entendermos que nós vamos, que está lá em Mateus 5:5, dizendo que os mansos herdarão a terra. Mas que tipo de herança nós vamos dar para nós mesmos no futuro? Que nós vamos voltar. Se ninguém quiser voltar aqui, só há uma opção para que nós possamos, na atual conjuntura da nossa evolução espiritual, irmos para um planeta mais primitivo. E quem não quer um mundo regenerado? Quem somos nós quando pegamos uma casa velha? Nós não queremos reformá-la? E depois eu vou vendê-la? Quando eu estou com interesse comercial, sim, porque é uma casa. Mas quando eu quero fazer da minha casa um lar, onde as minhas essências espirituais vão estar plasmadas em cada parede. Eu vou abandonar este lar? Nós estamos plasmando neste planeta as nossas essências naturais, sejam elas boas ou más. Tranquilamente, com toda certeza. Porque essas paredes que aqui estão neste momento assimilando a minha voz, assimilando a voz de todo mundo e as energias que estão presentes também. Há um conceito na física que quando um bater de asas de uma borboleta aqui pode provocar chuvas no Japão ou whatever. Quando nós fazemos esse movimento, o ar conduz a essas reverberações em todos os sistemas que estão. Nós estamos num planeta onde nós temos que cuidar dele, porque esta não é a nossa casa, é o nosso lar. O lar onde nós estamos literalmente destruindo. Por isso que quando nós formos falar, os mansos herdarão a terra, que tipo de terra que nós vamos herdar? Uma terra que nós abusamos dela. Os recursos naturais que temos na terra são o quê? Finitos. Hã? Não, desculpe. Não, é isso mesmo. É. Não são escassos, né? Mas são finitos. E um elemento que nós abusamos muito: água. Eu sempre falo, e tem uma pessoa aqui que ela fala assim, sempre quando você falou a respeito da água, a respeito do banho, quanto nós gastamos, ela fala assim, eu sempre penso nisso. Eu não sei se ela já está praticando. Está, Carlos? Está? Não, quando uma pessoa... Quando eu falei a respeito da água, do uso da água para o banho e para outras coisas, aí ela falou assim, eu penso naquilo que você falou. Ok? Mas, e aí? Quantos galões de água nós gastamos num banho de 1 hora, meia hora? Alguém faz isso? É um bem finito. Quantos problemas nós podemos evitar com a água que nós desperdiçamos? Pois muitas das vezes tem pessoas que não a têm. Quanto se custa para purificar a água para que nós possamos retornar a bebê-la? Porque muitas das vezes, sabiam que a Austrália recicla a água que eles consomem praticamente toda reciclada? Usa-se usinas de dessalinização, que é muito caro, caríssimo. E, acima de tudo, quando você vai dessalinizar a água, você torna o resíduo daquele processo todo altamente salinizado. E tem alterado já o ecossistema em onde essas águas são despejadas. E aí? Estamos cuidando do nosso planeta? Esta é a garrafa de água.
plástico. O glitter é plástico. Já tem os biodegradáveis. Mas vocês sabiam qual é o maior índice de poluição hoje em dia que afeta muitos de nós? Microplásticos. Agora nós vamos entrar no processo da moela. Quando uma ave faz, assim como esta tartaruga, montanha de plástico. Essa tartaruga está envolta num plástico. De onde surgiu esse plástico? Alguém jogou isto na natureza. Carlos, só outra imagem, por favor. Será que eu fui responsável por alguma garrafinha que está aí? Será que nós somos capazes de fazer isso e jogar no local onde ela vai entrar no esgoto e parar no mar? Será que somos capazes de entender que eu sou o responsável por este monte de lixo que está aí? Por isso que a doutrina dos espíritos, como ciência, filosofia e religião, nos mostra que o Cristo estava sempre certo, a posse do necessário. Estamos abusando. Estamos fazendo chuvas ácidas através da poluição. Que sai daqui e vai provocar chuva ácida num outro continente. E o que representa a chuva ácida? Entra em contato com as gotículas de água, os resíduos da poluição. Cai aonde? Em chuva. No solo? Contamina o quê? O solo? E no solo que nós estamos plantando, a planta pega as toxinas e coloca para que nós possamos alimentar dela. Os animais, os peixes, também faz uso desse aí. E como todo animal tem o seu órgão digestório, que é o que normalmente a nomenclatura agora coloca, faz com que esses plásticos sejam triturados e forma-se um microplástico. Onde nós vamos nos alimentar da carne desses animais, das verduras onde nós tomamos, nós não estamos livres de nada. Eu que sou vegetariano não estou livre e vai entrar na nosso corpo. Eu particularmente eu não sei ainda se eu tenho um nível de contaminação de chumbo. Como eu trabalho em oficina e tudo mais, eu fiz o exame, tive constatação de que havia chumbo. Mas se nós somos hoje esse corpo que habitamos, essência da mãe natureza, porque nós estamos presentes aqui, esses átomos são da Terra. Nós somos 72% do nosso corpo é líquido. Qualquer animal microscópico marinho pode sobreviver no nosso organismo salgado. O líquido está salgado. Nós temos sal na nossa corrente sanguínea. Nós estamos interligados a tal ponto nessa natureza que nós fazemos parte dela. Nós somos partes deste planeta. O Cristo não disse que era para honrar pai e mãe? E quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe? A mãe dos nossos corpos, os pais dos nossos corpos. Não é a terra que nos fornece os elementos naturais? Será que nós estamos cuidando da nossa mãe, honrando a nossa mãe dessa forma? Será que nós somos detentores de falar que as autoridades não fazem nada? Porque eu também sou responsável unicamente para que não dê. Bom, agora vamos passar para um outro fato. Os nossos dejetos mentais. Quantas vezes nós fazemos emissões de maus pensamentos dentro do ambiente onde nós estivermos? Aí é que entra as nossas emissões psíquicas também são absorvidas pelos esses elementos.
E aí? Quantos de nós ainda temos consciência disto e não fazemos, não procuramos praticar? Hoje nós temos. Hoje nós temos essa tendência de observarmos que cada pensamento ruim vai gerar uma energia ruim no ambiente. Mas cada energia boa vai limpar este ambiente. Por isso que quando um ser de uma alta hierarquia espiritual adentra num recinto, aqueles que têm condições de perceber, percebem que o ambiente mudou. Eu me lembro muito bem, né, Carlos, quando nós mudamos para cá. Eu não sei se você está, mas eu notei, falei, puxa vida, estava geladinho, um ambiente tão gostoso e tudo, mas quando nós entramos para cá, nós bagunçamos tudo. Que as nossas emissões mentais ainda não... Nós fizemos algo, trouxemos algo de dentro de nós mesmos, sabendo ou não, nós bagunçamos com aquilo que os benfeitores espirituais providenciaram para que recebêssemos uma casa limpa de emissões mentais negativas. Uma época eu estava indo a Peabody, em Chelmsford, e havia um grupo cantando umas músicas de Tim e Vanessa. O ambiente estava sublime. A imagem, o tudo, eu me mergulhei naquele ambiente, estava sublime. Quando começaram a chegar as pessoas, parece que caiu como um castelo de cartas. Que ambiente nós queremos para nós mesmos? Onde estivermos, temos que nós mudarmos o nosso padrão mental. O nosso padrão mental, como diz a resposta do livro que os Espíritos nos dão, a respeito da vida moral, é consciência tranquila e fé no futuro. Só isso. Agora, o aspecto que nós podemos tirar de tudo isto, que lições nós podemos tirar desses conceitos que nós estamos, neste momento, fazendo uma pequena arranhadura do que o Cristo nos deixou. Sou capaz de praticar esses ensinamentos a partir de hoje ou não? Cada um fica com aquilo que consegue absorver. Vamos ter um pequeno trecho do livro Nosso Lar, onde Lísias leva André Luiz nos Bosques das Águas, capítulo 10. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de uns locais prediletos para excursões dos amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para experiências na Terra, como o Tino estava colocando. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúne-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e volta a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. E nós estamos fazendo isto. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Para nós é fluídico, para eles é mais tênue. E aí ele continua. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? André Luiz perguntou. Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais, a água é matéria lá ainda, dos serviços do Ministério da União Divina,
o ministério mais alto na concepção que se tem lá. São 6 ministérios: retificação, regeneração, e o outro eu não me lembro. A retificação está mais perto da terra. Aí André Luiz, surpreso, disse: "Que diz?" Perguntei, ignorando como se ler uma outra coisa. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para ser conveniente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos divinos colaboradores de semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Por isso que fazemos a fluidificação da água. E aí ele coloca: há repartições no Ministério do Auxílio, esse é o outro, absolutamente consagrados à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem as suas bases na água. Não precisa do alimento sólido. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhe a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível. No planeta, objetei, André Luiz falando, jamais recebi elucidações da natureza. Alguém já recebeu elucidações desta? Como hoje? O homem é desatento. Está aí. Há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade, onde nós depositamos os nossos lixos. Animais mortos, sofás, pneus, tudo vai para o rio. O rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que cooperará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Aí aqui vem uma outra coisa. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Queiramos ou não, estamos envolvidos neste mar fluídico que é os elementos da natureza. E para nós terminarmos, como nós vemos que o conceito de causa e efeito, ele age também quando nós estamos reencarnando nos meios familiares onde nós fizemos tantas coisas e vamos encontrar aqueles que porventura são os nossos afetos, os nossos desafetos para darmos continuidade à nossa evolução espiritual. Nós também vamos voltar a uma casa que muitas das vezes nós deterioramos. Um livro que se chama Bate-Papo com Além, de Silveira Sampaio, através de Chico Xavier,
era um repórter que, quando encarnado e continuou dando a sua contribuição de repórter no plano espiritual, fazendo entrevistas com vários espíritos. E um deles, que estava prestes a reencarnar, disse que na encarnação anterior, nas encarnações que ele teve, ele renasceu na Holanda e foi para o Brasil. Holanda, naquela época, era um país já de grande evolução de conhecimentos. E ele tinha como objetivo levar muitas coisas benéficas para entregar a um país que estava nascendo. Certo? Com esse propósito, ele renasceu na Holanda. Quando chegou na idade mais madura, emigrou para o Brasil como alguém já na área governamental ou coisa, eu não me lembro bem. E lá, ele se empolgou com a região de matas, com a região totalmente pronta para ser explorada, e ele abusou. Desmatou quantidades imensas de uma mata que se chama Mata Atlântica. Dizimou totalmente, principalmente na área do Nordeste. E quando retornou para o plano espiritual, que é o plano verdadeiro, viu o que tinha de feito de errado. E estava programando a sua futura reencarnação na região onde ele devastou. Num sol causticante, numa terra que é fértil, mas com a falta de chuva, nada produzia. Sentindo os efeitos que ele provocou, como todos os outros provocam, como nós provocamos. Na própria pele. Sentindo as agruras pela falta de alguma coisa que antes ele havia desperdiçado e abusado. Isso não quer dizer, gente, que nós estamos dizendo aqui que nós devemos abrir mão do nosso conforto. Não, mas simplesmente sejamos coerentes, que nós podemos tomar um banho de 15 minutos. Porque a lei da oferta e da procura faz com que a usina que produz a energia produza mais energia quando nós gastamos mais. Aqui nessa região de Massachusetts, eu estive fazendo uma pesquisa, 68% da energia gerada é por gás natural. Ainda bem, porque tem outros países, outras usinas, outros lugares desse estado, que é carvão, que é altamente poluente, que vai provocar as chuvas ácidas, contaminando a tudo. Por isso, estejamos certos de que a terra que nos acolhe, devemos cuidar bem dela. Não só as autoridades, mas eu faço parte disto aqui. Cada um, se usar a posse do necessário, com toda certeza estará colaborando para que nós não possamos ter que limpar isso aí ainda para herdarmos um planeta regenerado? Sim, mas devastado ainda pelas poluições mentais e físicas que nós fizemos. Por isto que no conceito do Cristo, com a posse do necessário, sigamos ele, porque muitas das vezes eu já vi pessoas, não, eu sigo fulano, eu sigo ciclano. Ok, você está seguindo, que bom, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, onde você está seguindo. Mas os espíritos da codificação disseram, o maior exemplo que nós devemos seguir em termos morais é o Cristo. Sejamos alguém capaz de melhorarmos nas oportunidades que estamos tendo. Por isso possamos agradecer esse espírito amigo, benfeitor de todos nós, fazendo não uma idolatria a ele, porque esses espíritos crísticos não querem ser idolatrados, mas eles querem que, acima de tudo, nós sejamos aqueles que vão nos seus passos para provocar a melhoria do próximo e de si mesmo. Que nós possamos, enfim, trabalharmos o nosso interior para cada dia mais, quando voltarmos desse planeta, ser e continuar sermos cooperadores de uma casa melhor, que nunca nos abandonou. Nós é que estamos abandonando-a. Estaremos nós agora passando para o Evangelho,
lembrando a todos que, desculpe o passe, lembrando a todos que o passe não é obrigatório e aqueles que aqui estiverem possam permanecer em silêncio e contribuindo para que não possamos abalar as estruturas psíquicas dessa casa. Tenham um bom dia.